Clube do Livro de volta, então, por aqui na Unicinos FM e também pela TV Unicinos. A gente conversa hoje sobre Clarice Lispector, A Hora da Estrela. A gente tá falando aqui, né, sobre a cartomante já, né, meio que já se indo pros finalmente da história. E é curioso que a cartomante ela acerta muita coisa da vida da Macabeia, porque, claro, né, ela conhece a Glória deve ter contado coisas pra cartomante, e a cartomante acerta tudo na vida da Macabeia, porque não dá pra acreditar muito, né, na história daquela senhora ali que está dizendo que a vida da Macabeia só vai melhorar, né, porque afinal de contas a gente bem sabe. Não é bem esse, né? Bom, depende, né? Depende do ponto de vista. Pois é. Porque no sentido assim, daí ela até comenta que o ex-namorado ia propor casamento, que o chefe não iria mais despedi-la, daí daqui a pouco ela, não, mas quem eu vejo aqui é um estrangeiro rico, loiro, de olhos azuis, verdes ou preto, enfim, que ela iria Acho encontrar. Que abarcou bem, né? Uma diversidade. Uma boa diversidade, né? E queria casar com a Macabeia, né? E aí ela até falou, né? Bom, eu vejo aqui um futuro ótimo pra ti. Bom, coitadinha da outra menina que saiu daqui, eu disse que seria atropelada, ela saiu chorando e não sei o quê. E pra ti não, eu tô vendo um futuro feliz e tal. E aí a gente já vai vendo que a Macabeia até ela se julga. Aí nesse ponto que a gente entra também, que ela se julgava até então feliz, e dela vê, não, mas agora ela vê essa ponta de esperança que a gente também já comentou. Ela foi grávida de futuro que tu falou, grávida né? de futuro, acho essa expressão livro, né? Bem interessante. E, bom, aí a gente sabe bem que não é isso que acontece, né? Então, assim que ela sai da cartomante, alguém quer falar o final em vez de mim? Assim que ela sai da cartomante, ela eu até posso falar o final, porque né? Pra mim o final foi a parte mais interessante do livro, já que estamos nas considerações finais, sim, né? Sim, eu não vejo outro final possível que não esse. Até porque a Hora da Estrela significa isso, né? A Clarice Lispector fala no meio do livro que a Hora da Estrela é a hora que a gente morre, porque é a hora que a gente acaba não existindo pros outros, mas que acaba também existindo porque as pessoas sabem, olha, sei lá, a pessoa morreu, então todo conhecimento, né? Sim. Enfim, então, vou falando, quer falar, Camila? A hora, na realidade, então, que nem a Vanessa comentou, né, que a cartomante diz pra ela que a última cliente que tinha saído dali tinha saído chateada, chorando, que ela tinha dito que essa cliente ia morrer atropelada, então, e a Macabeia sai toda faceirinha, assim, então, pela rua, cheia de possibilidades, achando que o futuro vai ser legal, e é atropelada, né? Por um carro, aí ele destaca aqui, né, um Mercedes amarelo. Isso, e é obviamente... O loiro. Tá, esse é o loiro. O loiro. Tá, estrangeiro. Tá aí o alemão, ó. O importado. Né? E aí ela fica fica na rua, né, bate a cabeça no meio fio e tal, fica na rua. E aí o final do livro é isso, é também muito o Rodrigo, o narrador, conversando... mato ou não mata, ela morre ou não morre, né? Como é que ele pede isso. também. Eu ainda não decidi se ela vai morrer ou não, né? Então ele vai fazendo essa conversa do que ele vai fazer a partir desse momento, se ele vai matar a personagem ou não, né? Se a personagem vai morrer ou não. E pra mim essa é a parte mais bacana do livro, porque, claro que eu agora, isso é uma opinião minha, eu gosto muito da análise psicológica, né? Mas eu fico um pouco, eu gosto muito, se a gente for pegar um autor russo, por exemplo, eles fazem isso maravilhosamente bem, né? Eu fiquei um pouco perdida, às vezes, nas análises psicológicas, assim, da Clarice, porque eu achei, muitas vezes, que era maçante, né? Mas eu acho que, nesse momento, esse tipo de análise do final foi bacana. Aí foi legal. Acho que também deslancha também bastante, E né? aí deslancha, entendeu? Porque ela coloca ela coloca ali a morte, o Rodrigo, no caso, o narrador, mas é a Clarice, ela trabalha com isso, que é da epifania, né? A epifania do momento de iluminação. É quando a Macabeia começa a visualizar aspectos que antes ela não via na vida dela. E esse momento de morte é o momento no entanto, que a Macabeia até fala, hoje é o primeiro dia da minha vida. Nasci. Ela só na morte dela que ela chega a ter consciência de si mesma. Por isso que ela repete sem cessar antes de morrer. Eu sou, eu sou, eu sou. Porque era um personagem tão vazio de existência e na hora da morte a existência dela, saber da existência é a redenção da Macabeia. E ao mesmo tempo que ela tenha consciência, hoje ela tinha nascido, né? Também é o momento onde ela vai ter consciência da própria sexualidade dela, da própria questão de ser uma mulher, né? Isso também é colocado ali nesse final, né? Ela tem essa consciência. E no fato dela de ter atenção, porque a gente passa o livro inteiro, como coloca que essas pessoas, esses personagens foram as janelas dela para o mundo, a gente começa a perceber que então simplesmente o fato dela
na hora que ela foi atropelada, as pessoas começaram a chegar perto, a começar a olhar pra ela mesmo e ela ter essa atenção. Então dá a impressão que ela nunca teve essa atenção e ela só tava tendo essa atenção realmente nesse momento de morrer, que é a hora da estrela. E aí teve um aspecto também do livro que a gente acabou não ressaltando, que ela, quando termina o namoro com o Olímpico, ela compra um batom vermelho e ela vai na frente do espelho e ela passa aquele batom e ela fala pra Glória que ela queria ser como a Marilyn Monroe. E a Glória, né, coitada, esculacha, enfim. Claro que não. Então, assim, remete como se fosse, bom, aquele foi o momento, a hora da estrela, foi o momento dela da fama, ou de quem ela também, enfim, admirava, alguma coisa nesse aspecto. Esse trecho do espelho, ele é um paralelo ao trecho anterior, que ela olha no espelho e não se enxerga. Então ela era tão transparente, ela era tão invisível, que ela olhava no espelho e também não conseguia se enxergar. Então ela realmente não tinha nenhuma noção de quem ela era. Ela não era uma pessoa, ela era uma ideia, talvez, do próprio autor. Então eu acho também isso meio psicológico, mas é... Sim, mas totalmente. E é interessante, a Clarice Lispector, eu acho que ela traz esses personagens aqui e fala muito também do momento dela, talvez. Porque ela deve chegar muito, porque esse livro que foi lançado, como a professora mesmo disse antes, 2 meses antes da morte da Clarice Lispector. Então ela já sabia o que estava acontecendo com ela, no entanto que quando a Macabeia morre, o narrador também fala, a Macabeia me matou. Então se a gente for conseguir fazer toda essa analogia também para o momento que a Clarice Lispector estava passando na vida dela, que ela estava enfrentando o câncer, essa foi a última obra, como o Rodrigo disse agora, a gente parece que compreende mais, assim, entende até melhor todas essas angústias que ela traz realmente com essa obra. Vamos então com nossas considerações finais, então, aqui, o William Musk, pode começar aí. Bom, eu comecei tendo, como eu já falei antes, tendo uma inquietação com o começo do livro, me incomodando com aquela coisa do autor se justificar demais, de falar sobre o processo de criação, mas depois eu acabei compreendendo que escrever, para mim, pelo menos acho que para todo mundo, para o autor também, é um processo doloroso. E aí, depois na metade da história, quando aparece a Macabeia, o Olímpico, começa a desenrolar, eu comecei a gostar demais, a dar risada com o livro, naquelas diálogos singelos, inocentes dos dois. Pouco elaborado, né, assim, também, né? Ela fala uma frase, por exemplo, eu vou ter tanta saudade de mim quando morrer. A Macabeia fala isso no encontro, eu comecei a rir na hora, assim, na frente do livro. E apesar dessa inquietude, desse incômodo, eu achei a experiência ótima, pois ela foi confrontadora, assim. E além do mais, essa redenção no final que a gente tá falando agora há pouco, eu gostei muito. Vanessa Iores. Bom, eu fiz algumas anotações, vou tentar ser breve até, que tem 3 abordagens fundamentais nesse livro. A questão filosófica, no sentido dela enfocar esses alcances do conhecimento do mundo, da existência. O social, que a gente consegue ver esses diferentes grupos sociais, como a gente comentou desde o início, né, dessa questão da pessoa sofrida, da pessoa que nasce, morre e ninguém percebe, não faz falta pra ninguém, e da própria estética, que é todo esse momento do autor dele, dessa dúvida que ele tem para escrever esse livro, de como é que ele vai dar andamento desse livro, né, nessa questão da criação, da originalidade. Acho que tudo isso a gente consegue ver bem dentro desse aspecto. E acho que um momento, não sei se a Camila chegou a comentar isso antes, que ele transita muito pelo metafísico, então por essas questões existenciais, do inconsciente, da autoanálise, que acho que é uma característica bem forte da Clarice. E tem um outro aspecto que tem nesse livro, não sei se vocês se ateram a isso, na primeira página, a gente tem aqui uns títulos, e esses títulos, eles aparecem ao longo do livro. Se a gente for perceber, eles aparecem. Então tem A Culpa é Minha, A Hora da Estrela, Ela que se arranja, O Direito ao Grito, Conta ao Futuro. Então todos esses títulos, eles aparecem, e A Hora da Estrela representa a hora da morte da Macabeia, que justamente é o título que dá e é onde aparece no momento final do livro. E é apenas nesse momento da morte da Macabeia que esse escritor também se vê libertado, que esse escritor, ele se livra desse momento, ele termina, ufa, terminei, também, que aí entra essa questão da criação, como eu já disse. E eu acho super interessante, assim, o que traz... Eu gostei da história do Olímpico não conhecer os conceitos das palavras e falar com toda a propriedade. Da Macabeia, no sentido de ter esse vocabulário restrito, a crítica e, enfim, né, de toda essa crítica que tem em cima disso também, até das pessoas se questionarem qual é o meu papel, o que eu estou fazendo aqui, né? Essas críticas do ato de falar, de se expressar, de escrever, de interpretar. Eu acho que isso a gente pode levar adiante para outras questões também. Camila Kiel.
Eu acho que a expressão usada da dor de dente combina muito com a trajetória do leitor durante esse livro, né? A gente fica incomodado, eu fiquei incomodada com o fato dela não ter uma personalidade, dela não se posicionar. Às vezes eu também ficava igual o Rodrigo ali, né? Ficava com ódio dela e ao mesmo tempo eu me sentia com pena porque ela tinha uma condição social difícil, entendeu? Tinha uma condição de vida, uma história de vida difícil. Como é que tu vai exigir isso de alguém, né? Então eu acho que a dor de dente é uma metáfora bacana para dizer o quanto a gente fica incomodado com a história toda, né? Então isso para mim foi o que foi mais bacana. Eu gostei do livro e até tem o filme, né, que é A Hora da Estrela, dirigido pela Susana Amaral, só que eu não vou assistir o filme, pelo menos não quero assistir agora, porque o filme não tem o narrador, né? Então acho que o narrador é uma parte muito importante do livro e ficar só na história da Macabeia empobrece um pouco, sabe, toda a experiência. Então eu acho que até o filme pode ser bacana, ele ganhou vários prêmios, ganhou Berlim, ganhou prêmios em Berlim, ganhou prêmios no Festival de Brasília, mas eu vou deixar pra ver, talvez um pouco mais tarde, depois que eu esquecer um pouco o livro, para não ter a experiência de comparar muito, né? Eu gostei do trabalho da Clarice Lispector. Eu assisti os 5 minutos do filme, assim, ali no começo, na abertura do filme, tem a Rádio Relógio. Que é muito legal, essa parte também já assisti. E isso é muito bacana. Mas então vamos agora chamar o professor Baldiceira, que vai ler um trechinho pra gente aqui da Hora da Estrela no nosso Clube do Livro. Enquanto tiver perguntas e não houver resposta, eu continuo a escrever. Como começar pelo início? Se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo, a verdade é sempre um contato interior e inexplicável. A minha vida mais verdadeira é irreconhecível, extremamente interior, e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo o desejo e reduz-se ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa esta história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Entoe o canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor que eu carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Então é isso, né? Clube do Livro, Clarice Lispector, A Hora da Estrela, chegando ao fim por aqui. Agradecer a nossa bancada, William Musk, Vanessa Iores, Camila Keu. Muito bacana o nosso bate-papo. Obrigada, até a próxima. Valeu a experiência. Muito obrigado. E a gente fica por aqui, então, na semana que vem, mais Clube do Livro, na Unicinos FM e TV Unicinos. Grande abraço.